Gente, quando a gente olha essas características e a gente olha para os dias que a gente está vivendo, a gente chega à conclusão: temos que vigiar. Temos que vigiar, né? Tempos de vigilância. 2 Timóteo 3, ele diz que os homens serão, no fim dos tempos, serão dias terríveis. E diz que os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastemo-nos destes também. Ele também nos fala em outro texto que nos últimos dias as pessoas teriam comichões, elas não gostariam de sofrer, não vão querer tolerar. Os homens não tolerarão a sã doutrina, porque eles terão comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, não tolerarão a sã doutrina, mas procurarão para si mesmos mestres segundo as suas próprias concupiscências. O que é isso? Né? Quando uma pessoa quer permanecer no pecado, quando uma pessoa não quer se submeter à palavra de Deus, se submeter aos mandamentos do Senhor, que são também padrões morais para uma sociedade firme, uma sociedade boa, de paz, uma sociedade que verdadeiramente funcione. Quando as pessoas não querem se submeter aos mandamentos de Deus, elas procuram para si mesmas outras pessoas, né? E a palavra de Deus diz mestres. Se alguém achar esse texto para mim, por favor, escreva a referência, tanto nos comentários do YouTube, do Face, quanto do Instagram, né? Quando diz que as pessoas terão comichão, coceira nos ouvidos, eles vão se opor, né? Aqui ele fala aqui no capítulo 3, verso 8, ele diz que como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, né? Ou seja, essas pessoas, eles procuram para si mesmos pessoas para os reafirmarem no seu erro, pessoas para aprovarem o seu comportamento perverso, seu comportamento de impiedade, de iniquidade, né? Então, a característica do tempo em que o anticristo chega, gente. 2 Timóteo 4,3, obrigada quem escreveu aí, vamos ler. 2 Timóteo 4,3 diz, a partir do verso 3, 2 Timóteo 4, a partir do verso 3, ele vai dizer: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Uau! Que coisa grave. Por acaso, gente, você identifica alguma geração com essa característica? Né? Espera só. Abre sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 24. Né? Uma das características da geração em que o anticristo se manifesta, do tempo onde ele se manifesta, é quando existe esse repúdio por qualquer espécie de senso moral, qualquer espécie de correção, qualquer espécie qualquer espécie de lei, né? É uma das características, ou seja, o tempo da apostasia, quando as pessoas procuram para si mesmos
mestre segundo as suas próprias inclinações, as suas próprias concupiscências. Este é o tempo da apostasia, quando o homem da iniquidade se manifesta. Mateus 24, 21 e 22. Mateus 24, 21 e 22 diz assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Interessante, né? Jesus diz que esses serão dias de grande tribulação. Grande tribulação. E essa tribulação, ela é caracterizada por uma tribulação tanto em relação à natureza, né? Um tempo em que muitos desastres naturais acontecem, pragas, né? Serão terremotos em muitos lugares, né? E fome em muitos lugares. Isso é a característica do tempo em que o anticristo se manifesta, né? Gente, quando a gente olha essas características e a gente olha para os dias que a gente está vivendo, a gente chega à conclusão: temos que vigiar, né? Tempos de vigilância. Apocalipse 23, versículo 3, nos diz assim, vamos ler, Apocalipse 20, verso 3, diz que Satanás, né, o diabo, ele vai ser lançado, né, o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, vão ser lançados no abismo, né, e um selo vai ser posto sobre eles para impedi-los de enganar as nações. Satanás vai ser lançado no abismo, ou seja, os dias dele estão contados. Por isso, a fúria dele, né, no capítulo 12, nós vimos a fúria de Satanás contra os santos de Deus. Por quê? Porque os dias dele estão contados, os dias dele estão determinados, é até um ponto, né? Deus pode até soltar o cachorro, mas chega uma hora em que ele puxa a cordinha de volta. Chega, né? Então, Jesus diz aqui que haverá grande tribulação, como nunca antes, mas vai ter um tempo. Esses dias serão abreviados. Essa é uma característica, né, dos tempos em que o Satanás, o falso profeta e o homem da iniquidade, o anticristo aparecem.